Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando agora na Sensorial FM, o programa Mulheres com Silvia Correia. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Bom dia, amigos da Rádio Sensorial FM. Começamos mais um programa Mulheres comigo, Silvia Correa. E o nosso programa vai ao ar todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã. O meu telefone para contato é São Paulo 11 97083 0148. E hoje nós vamos começar o programa Mulheres falando sobre a força do silêncio. O silêncio ele pode ser dividido em várias partes. Nós temos o silêncio da fala, o silêncio da mente, o silêncio da vontade. E todos esses silêncios estão ligados realmente à nossa alma. E nós precisamos entender a força do silêncio. Hoje nós vamos falar sobre o silêncio da fala. Nós estamos no momento em que a reclusão, esse momento de introspecção, ele pede o silêncio da nossa fala, porque nós temos pouco contato com as pessoas do mundo, as pessoas à nossa volta. Ou, em alguns casos, nós temos muito mais contato, porque o contato é somente pelo telefone. Hoje a presença física, ela está mais difícil, então nós temos mais esse lado da fala. Por isso, hoje nós vamos começar com a fala. Permanecer em silêncio é com frequência mais sábio do que falar. Num sentido mais amplo, o silêncio da língua implica controle da fala. Falar sabiamente quando necessário e permanecer calado quando é melhor, não dizer coisa alguma, é difícil para uma pessoa comum. Há pessoas que, por natureza, falam demais ou pessoas que não falam o suficiente. Porém, quer seja alguém um orador fluente ou inclinado a se manter calado, persiste a importância do silêncio da língua ao se tomar a decisão quanto ao que deve ser falado e aquilo que não se deve falar. Se precisarmos externar a nossa apreciação de alguma coisa, é necessário que estejamos informados a fim de que, pelo menos, aquilo que digamos seja sincero e baseado no esforço para conhecer o assunto. O contrário deve ocorrer quando uma situação exigir que falemos sobre algo em que não sejamos autoridade. Devamos cultivar o hábito de afirmar que nada temos a dizer sobre o assunto por não estarmos suficientemente familiarizados com todos os seus aspectos ou que estamos informados até certo ponto ou ainda que formamos certas opiniões mediante nossa análise do assunto em questão. O que importa é usar o discernimento da fala. E por que nós começamos hoje com a fala? Porque exatamente esse momento, ele vive os extremos, e nós estamos vivendo um momento de extremos. Nós vemos pessoas que falam e se expressam de uma maneira absurda, de uma forma muito rápida, pessoas que não param para pensar o que falam e vão falando muitas vezes coisas sem sentido, sem nexo ou sem proveito algum. Então nós precisamos estar atentos a todas as informações que nos chegam. O falar, ele precisa sempre trazer algo muito positivo, algo com conhecimento, com base, para que as pessoas que nos ouvem
tirem proveitos de tudo isso. Não adianta falar por falar. A nossa fala, a palavra, ela concretiza pensamentos. A fala, ela tem muito poder. E nós sabemos que tudo que nós criamos em nossos pensamentos, ele vai ser concretizado pelo verbo. Como exatamente diz a Bíblia, né? Primeiro fez-se o verbo e do verbo fez-se o homem. Então nós sabemos que a nossa comunicação, ela é extremamente importante. E nós vemos pessoas que não estão mais dando atenção a isso. Cada dia mais as pessoas se perdem na comunicação. Nós vemos isso na área da música. Nós vemos que as músicas hoje, elas não têm mais um conteúdo, elas não têm mais um significado. Poucos são aqueles que nós podemos ouvir, entender e aprofundar dentro de uma história musical ou dentro de uma letra musical. O que nós mais vemos hoje são músicas sem nexos, que só falam besteiras, asneiras e bobeiras. E nós vemos os nossos jovens muito perdidos nessa fala, porque eles reproduzem o que ouvem e nós temos aí uma leva muito grande de adolescentes, jovens e adultos perdidos nesse grande poder que é a comunicação. Então nós precisamos voltar a nossa vida, o nosso passo, o nosso pensamento um pouco atrás e entender que quanto mais nós temos ideia do que nós fazemos, do que nós falamos, quanto mais nós nos aprofundamos nos assuntos e entendemos, mais fácil ficará a nossa comunicação. Volto daqui a pouquinho com vocês com o nosso programa Mulheres. Laroê, seu capa preta, salve sua banda, salve sua força e salve a sua proteção. Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde e boa noite para você que é de boa noite. Aqui é o Pai Ronald de Xangô. Se você precisa de proteção, abertura de caminhos, limpeza espiritual, saúde e tudo que o Exu pode te proporcionar, essa dica é para você. Já está disponível o curso Exu Desvendando Mistérios em EAD para qualquer lugar do mundo. Agora, com o auxílio de Exu, você pode desmanchar a amarração amorosa, destrancar caminhos fechados, desfazer qualquer trabalho que esteja prejudicando a sua vida e das pessoas ao seu redor. Com 29 videoaulas, o curso Exu Desvendando Mistérios ensina a manipular os mistérios de Exu com responsabilidade e segurança. Nada de curso chato aqui não! O curso Exu Desvendando Mistérios é um bate-papo comigo e o amigo e irmão Pai Vladimir de Oxóssi e, claro, com você! Inscreva-se já! Tenha acesso ao conteúdo completo do curso. Receba o link e informações em facebook.com/Exu Desvendando Mistérios. Laroie! Laroê, Exu, salve seu capa preta, salve sua força, salve sua banda e sua proteção. De volta aqui pela Rádio Sensorial FM, o nosso programa Mulheres, comigo Silvia Correa. E para vocês que já me conhecem, o meu telefone para contato, para as consultas de numerologia, tarô, baralho cigano e também a consultoria do Feng Shui é aqui em São Paulo, 11 97083 0148. Nesse momento que nós estamos vivendo de crise, de mudanças em todo o nosso planeta, nós percebemos que a tendência são as consultorias online. Eu tenho vários clientes ligados a consultorias, que eles estão focando em outras profissões. Esse medo, esse momento do contato físico, ele é muito presente em todos nós. Então, nós estamos, todos nós, encontrando alternativas para o nosso trabalho. Então, eu também estou atendendo, fazendo as consultorias, tanto presenciais como online.
depende muito de onde vocês estão, do que vocês precisam, do que vocês querem. A consulta, ela geralmente demora em média 1h30, em torno de 1h30, para que nós possamos nos aprofundar exatamente na sua vida, ver todos os aspectos ligados à profissão, à saúde, família, para dar, né, uma atenção ao relacionamento, ao espiritual. Então essas consultas, elas têm duração pelo menos em torno de 1h30, para que nós possamos conversar realmente e entender os melhores caminhos e quais são os caminhos de cada alma. Porque para cada pessoa, a solução e o caminho ele é diferente. Cada alma é única, cada aprendizado é único. Não dá para ter uma fórmula que sirva para todos. Então nós vamos percebendo que cada ser humano, ele tem uma tendência, ele tem uma leve tendência ou uma propensão maior para algum setor da sua vida. Nós vemos que muitas pessoas, elas têm essa facilidade, como nós falamos do silêncio da fala, então muitos, eles estão ligados a essa parte da comunicação, o falar. E tem muitos problemas relacionados ao laríngeo, porque as pessoas que falam pouco, elas têm mais propensão a ter inflamações nessa região de faringe, laringe, a amígdala. Então, isso pega com uma maior frequência. E nós vamos observando também que as pessoas que muitas vezes se negam a falar, elas podem ter problemas nas arcadas dentárias, problemas de dente. E cada um tem uma diferença orgânica, porque cada alma é única. Se o ponto forte de um ser é a comunicação e ele reluta por medo, por insegurança, nós percebemos que eles vão aos poucos, eles vão tendo problemas realmente nessa região, né? Nessa área, que é toda a parte da boca, maxilar e garganta. Assim também como os signos relacionados à comunicação ou os signos que regem a garganta podem ter também essas leves propensões. E aí nós entramos em 2 signos que tem muito a ver com isso. O signo de touro, ele rege essa parte da garganta. Ele tem a ver com o chakra laríngeo. Então nós temos que tomar muito cuidado quando nós atendemos alguém dentro desse signo de terra, o signo de touro, que rege o laríngeo. Do mesmo jeito, quando nós temos alguém do signo de gêmeos, que rege a comunicação, que é um signo de ar completamente diferente de um signo de terra. Então, os elementos também, eles fazem toda a diferença dentro de um atendimento, de uma consulta ou de uma consultoria, seja ela qual for. Então, as consultas, elas precisam ser muito baseadas no que é ou em que é cada ser humano. O que é essa constituição de alma que ela traz? O que ela veio para fazer nessa vida? Quais os melhores caminhos que ela tem que tomar para conseguir chegar ao seu destino? E nós vamos entendendo tudo isso e direcionando. Então, os signos ligados à fala, à comunicação, ou as pessoas que têm dentro do seu nome excesso de 3, elas vivem essa parte da fala, a força, né? A força desse silêncio da fala. Ou nós temos que silenciar um pouco, ou nós precisamos acelerar um pouco. Sempre o caminho do meio é melhor. Quando nós vivemos nos extremos, isso fica mais difícil. Esse conjunto de realização fica muito mais complexo. Mas que nós vamos aprendendo ao longo do tempo, entender cada um, saber qual a preocupação, qual o caminho, qual o melhor passo para direcionar o todo. Sempre um novo despertar espiritual, ele ocorre na cultura humana. Um despertar colocado em movimento por uma massa crítica de pessoas que fazem as suas experiências de vida, ou um desdobramento, uma jornada em que somos guiados para frente pelas consciências misteriosas. E esse é o próprio ser humano. E nós vamos aprendendo exatamente esse novo despertar em cada ser que aqui habita nesse planeta. E volto daqui a pouquinho com vocês com o programa
Você sabe qual retorno que você vai ter anunciando em outra rádio? Ai, que dor de cabeça! Só esse? Então anuncie com a gente e saiba como é simples e tão fácil de ter o seu produto conhecido por várias pessoas. Não perca tempo. Anuncie 11 9 40 26 60 68. Sensorial FM, a rádio que ouve você. De volta aqui no nosso programa Mulheres, nessa quarta-feira, um pouco fria, não tão fria como nós estávamos acostumados há anos atrás, mas essa quarta-feira está fria e nós paramos muitas vezes para entender que nós precisávamos realmente de uma mudança no nosso planeta, uma desaceleração da nossa vida, da nossa mente, dos nossos atos. E esse momento de pandemia e de reclusão, ele fez com que nós desacelerássemos um pouco realmente. E por isso que hoje nós estamos aqui falando um pouquinho da força do silêncio. E o silêncio, ele se dá através de atitudes, de palavras, de pensamentos. E nós precisamos silenciar, entender um pouco mais a nossa alma, ter essa tranquilidade, esse momento em que nós possamos pensar ou repensar tranquilamente. Esse momento de pandemia, essa reclusão social que nós estamos ainda vivendo, e acredito que mesmo as pessoas não respeitando, isso vai durar por um longo tempo ainda, porque é o momento de repensar as atitudes, é o momento de repensar o nosso modo de vida, a nossa correria. Isso veio no momento a calhar, né? Essa força do silêncio. Então nós falamos da fala e agora vamos falar um pouquinho do silêncio da mente. O silêncio da mente, ele consiste no controle dos pensamentos ociosos ou erráticos que nós temos. Os pensamentos, eles têm certas potencialidades. O mau e o bom pensamento têm efeitos definidos sobre nossa vida e o nosso ambiente. Se os pensamentos são realmente como descrevemos, então eles são importantes pelo valor que têm em nossa vida e não será sábia a ideia de que devemos empregá-los. Cuidadosamente, em vez de desperdiçá-los. Olha isso. Ele tem um valor muito grande, a nossa mente tem um valor muito grande. Então, pelo valor que esse pensamento tem para nós, não é sábio a ideia de que nós temos que empregá-lo realmente de uma maneira muito cuidadosa, em vez de ficar pensando disparadamente em algo sem significado. O pensamento ocioso, a imaginação indisciplinada ou fantasiosa, é um delito contra o eu. Implica fracasso no exercício do silêncio mental. Devancar ociosamente é desperdiçar a própria força vital que constitui o nosso ser. É desperdiçar tempo e esforço em pensamentos que deveriam ser criativos, pelo menos em um modo geral. Devanear simplesmente e não agir é dar rédeas soltas à mente e não exercer discernimento. O silêncio mental consiste em dirigirmos os nossos pensamentos, eliminando a especulação ociosa e a fantasia sobre o que deveria ocorrer. É voltarmos os nossos pensamentos no sentido de provocarmos um estalo que acreditamos ser melhor. É muito melhor que uma pessoa procure dirigir os seus pensamentos para as qualidades e ideias capazes de trazer felicidade e contentamento, do que se ponha a especular ociosamente sobre o que faria se ganhasse subitamente uma grande quantia de dinheiro. Muitas vezes o nosso pensamento realmente ele devaneia demais, mas cabe a nós silenciar esses pensamentos que não nos trazem benefício, que não acrescentam nada em nossa vida, em nosso caminhar. Cabe a nós direcionar o nosso pensamento para que esse pensamento se concretize na fala, para que ele realmente se materialize. Tudo que nós pensamos é um caminho evolutivo.
ele cria um plano e a fala produz o efeito necessário. Então, quando nós temos um projeto de vida e nós colocamos o nosso pensamento 100% naquele foco, então focado no que nós queremos, e a nossa fala condiz com tudo que nós realmente estamos destinados a caminhar fazendo ou destinados a encontrar em nossa existência, a materialização e a concretização disso tudo, ela se torna mais prática, mais fácil, mais real. Cabe então a nós conseguir silenciar todos esses turbilhões que entram em nossa mente e muitas vezes tiram o nosso foco. Nós precisamos entender que tudo que é planejado, organizado e tem uma base direcionada, ela é 100% mais eficaz do que quando nós pensamos em um projeto, paramos, depois repensamos de novo, recomeçamos, paramos e recolocamos de novo em prática. Nós perdemos muito tempo colocando uma energia que se dissipa e se perde. A nossa energia ela é essencial para todo o crescimento e para toda a realização. Então nós precisamos sim focar em todos os nossos projetos e planos de vida nesta existência. Volto daqui a pouquinho com vocês. A Manco é parceria além da obra. Ô, seu Maravilha, chega mais. Ó, troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui tá na escalação, é tudo a Manco. Rapaz, Matias, você é parceiro mesmo, hein? Ficou uma maravilha. E usando a Manco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço? Túlio, maravilha, chega ao 1001 gol! Mais uma minha conta. A Manco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em Amanco. Amanco. Aqui de volta com o nosso programa Mulheres, que ele vai ao ar todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã, aqui pela Rádio Sensorial FM, comigo, Silvia Correa. Para vocês que não ouviram os nossos programas anteriores, entre no canal do YouTube da Rádio Sensorial, se inscrevam em nosso canal, ouçam os nossos programas, participem, deixem as suas mensagens, os seus recados, falem a respeito dos nossos temas. A Rádio Sensorial, ela se preocupa sempre com todos vocês, com os nossos ouvintes. Então, os nossos programas, eles são feitos exclusivamente para vocês. E é por vocês que nós estamos aqui, tentando a cada dia nos superar, buscar temas diferentes, escutar a opinião, trazer realmente temas que vocês queiram ouvir, que vocês solicitam. Mesmo eu sendo ligada a essa área esotérica, da numerologia, baralho e tarô, eu acredito que nós precisamos de um espaço muito amplo, que fale de vida, que fale de natureza, que fale dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Porque é isso que o programa Mulheres tem para vocês. É trazer a alma de todos os seres. Claro, principalmente nós, das mulheres. Nós dizemos que as mulheres são totalmente sonhadoras, enquanto homens são racionais. Mas as mulheres também, elas aprendem ao longo da sua vida ou em determinadas fases da sua vida, deixar muitas vezes o sentimento de lado e colocar somente esse lado racional. São períodos de existência que nós precisamos de modificações. E é isso que nós estamos exatamente vivendo. Então hoje eu trouxe para vocês um pouquinho dessa força do silêncio. Nós falamos da fala, nós falamos da mente e agora o silêncio da vontade. Desde a infância, o autodomínio e o desenvolvimento da força de vontade constituem importantes características da personalidade. Não há dúvida quanto à veracidade desta afirmação. A menos que os seres humanos inteligentes empreguem a força de vontade, a sociedade não terá qualquer estrutura ou sistema. Muitos atos antissociais nascem da recusa de certos indivíduos de empregar a força de vontade para se ajustar ao bem comum. E isso nós estamos vendo muito nesse momento. Nós temos aí indivíduos que eles não querem empregar essa força de vontade para o bem de todos. Eles pensam somente em si.
É a verdadeira cultura do ego, do eu. Então, o silêncio da vontade implica a capacidade de se conduzir no sentido de desenvolver um caráter digno, altamente moral. Este silêncio nos permitirá extrair do melhor de nossa mente a satisfação dos desejos físicos. Isso não significa que não seja moral e correto satisfazer os anseios físicos razoáveis, mas que pode ser feito com moderação. Não precisam se transformar no objeto dominante da vida. O silêncio da vontade consiste em relegar os anseios dos sentidos físicos ao lugar que merecem. Implicam um processo de aquisição de vício. Silenciando e controlando a nossa vontade, estamos apenas colocando as coisas físicas no lugar que lhes é devido no mundo físico. Outro fator que o silêncio da vontade pode estar relacionado é o desenvolvimento do controle emocional. O reino absoluto e livre das emoções, agir e reagir exclusivamente segundo os impulsos emocionais. A pessoa que perdeu todo o controle da razão e age puramente segundo a sensação não é mais uma pessoa sadia ou normal. A um grau menor, é ser dominado pelas emoções mais do que pela razão e significa não ter dirigido convenientemente ou silenciado a vontade. Entrar no silêncio é estabelecer uma condição propícia ao controle criativo de nós mesmos. Não é apenas permanecer inativo no que diz respeito ao falar, mas implica também constante desenvolvimento de nossos atributos mentais e volitivos. Não é algo que possamos adotar durante 5 minutos e esquecer pelo resto das nossas 24 horas. Em vez disso, é uma coisa que precisamos praticar o tempo todo. Então, nós precisamos praticar o silêncio da vontade. Entender que tudo tem o seu tempo, a sua hora e o seu limite. Que tudo na vida tem que ser com equilíbrio. Que eu não posso viver 100% de razão, eu não posso viver 100% de emoção. Que os meus desejos e as minhas vontades precisam até certo ponto serem sim saciados, mas que para tudo tem um limite. Eu não posso viver em função ou à mercê dos meus desejos físicos, humanos ou mundanos. Que tudo precisa estar ligado ao eixo, ao centro, a esse equilíbrio universal. E nós estamos vendo nesse momento que as pessoas fogem ao equilíbrio. Por isso que o nosso planeta precisou se reinventar e parar nesse momento, para que as pessoas voltassem para dentro de si e tentassem entender as suas almas, colocando um basta em muitas atitudes que haviam e estavam sendo tomadas. Volto já já com vocês no nosso programa Mulheres. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. E chegamos aqui no finalzinho do nosso programa Mulheres. E passa muito rápido o nosso programa. O tempo, ele é cada dia mais veloz. E nós vamos deixando para trás muitos sonhos, muitas experiências, muito crescimento e muitas vezes muita estagnação também. Nós vamos deixando para trás momentos de falas contínuas ou de falácias que não deveríamos e muitos momentos de silêncio e momentos em que calamos aonde deveríamos falar. Nós vamos deixando para trás o nosso silêncio mental ou muitas vezes o nosso turbilhão mental. Mas o que nós precisamos entender é que todo esse silêncio da fala, da mente e da vontade, ele tem que servir para melhorar a cada um de nós como seres humanos.
Então eu vou terminar o nosso programa aqui hoje falando um pouquinho das virtudes para a perfeição moral. Claro que nenhum de nós somos perfeitos, mas que nós estamos sim em caminho da busca das virtudes para essa perfeição. Nós sabemos que a nossa jornada ela é muito longa e nós estamos ainda engatinhando nesse plano terrestre, que nós somos crianças ainda buscando o nosso crescimento e que mesmo em passos vacilantes, nós estamos aprendendo a confiar em nossa intuição, em nossa vida, em nossa jornada, e principalmente em nosso trabalho, em nossa capacidade, nesse desenvolvimento de nossa capacidade. Então, as virtudes para a perfeição moral. Temperança. Temperança é não comer ao ponto de languidez, não beber ao ponto de embriaguez. Silêncio. Não falar senão aquilo que seja benéfico a outrem ou a si mesmo, ou seja, evitar conversas frívolas. Nós precisamos aprender a usar a nossa fala para o bem. Ordem, que cada coisa tenha o seu lugar, que cada atividade tenha o seu momento. Decisão, sempre decidir-se a fazer aquilo que deva fazer, fazer sem falta aquilo que se decida fazer. Parcimônia, não efetuar despesas senão para fazer o bem, a outrem ou a si mesmo, isto é, nada desperdiçar. Diligência, não perder tempo, estar sempre ocupado com algo proveitoso e eliminar todas as ações desnecessárias. Sinceridade, não usar a falsidade, pensar com pureza e justiça e, se falar, fazê-lo do mesmo modo. Justiça, a ninguém prejudicar, fazendo-lhe injustiça ou furtando-se a fazer-lhe o bem que lhe seja devido. Moderação, evitar extremos, abstendo-se de lamentar a perda de excessos, por mais valiosos que pareçam. Asseio, não tolerar falta de asseio no corpo, nas roupas e em casa. Serenidade, não se deixar perturbar por trivialidades ou ante-acidentes comuns ou inevitáveis. Castidade, nunca usar o sexo senão para fins de saúde, procriação, nunca até a languidez e a fraqueza, ou de modo a perturbar a paz e deslustrar a reputação de outro ou de si mesmo. Humildade, ser humilde até nas mínimas coisas e imitar o nosso Mestre Jesus. Então aqui nós temos alguma das virtudes para a nossa melhora, né? Não a nossa perfeição, mas a nossa melhora moral. Perseverança, silêncio, ordem, decisão, parcimônia, diligência, sinceridade, justiça, moderação, asseio, serenidade, castidade e humildade. Quando nós temos temperança, nós conseguimos colocar tudo em nosso ponto de equilíbrio. Nós conseguimos entender e pesar todos os prós e todos os contras. Nós entendemos que o bem verdadeiro, ele pode ser de todos. E no meio da precipitação urbana, lembre-se de que a paz talvez se encontre no silêncio. Faça um esforço honesto e continuando para se dar bem com todos. Fale a verdade claramente, mas com brandura, e ouça os outros, mesmo os ignorantes e sem brilho. Eles terão igualmente as suas histórias para contar. Evite pessoas agressivas que falam alto, pois trazem constrangimento ao espírito. Se você se comparar aos demais, poderá tornar-se vaidoso ou amargo, pois existirão sempre os que estão pior ou melhor que você na vida. Saiba apreciar as suas próprias realizações e seus planos. Tome gosto pela sua carreira. Por mais humilde que ela seja, é o único bem verdadeiramente seu.
Então, que nós possamos olhar para cada um de nós, acreditar em nossas capacidades e em nossa melhoria pessoal, e que nós possamos traçar, através do nosso concreto silêncio da alma, o pensamento direcionado, a fala que ajuda e a vontade que determina. Espero estar com vocês na próxima semana, se Jesus assim nos permitir. Meu axé, meu saravá, meu namastê. Até a próxima quarta-feira, aqui na Rádio Sensorial FM. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.